Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas aí. Vamos então, né, pessoal, dar o início aí à nossa continuação do nosso seminário, né? A parte da tarde, né? Vamos estar agora no quarto painel, né? Intitulado aí Antropoceno, Capitaloceno e outros cenos, né? Acho que a gente viu muito a respeito, né, nesses dias anteriores sobre isso, né? A gente percebeu com exemplos práticos aí, né, tanto no Brasil, Espírito Santo, né? O professor trouxe também algumas coisas da África hoje, do continente africano, né? Então eu vou ler aqui brevemente a descrição desse quarto painel para em seguida, né, chamar os nossos 4 convidados, né, para a gente estar fazendo esse debate aqui da tarde, né? Então esse painel agora à tarde, né, a gente tem o objetivo aí de debater, né, e caracterizar o espaço e o tempo nas novas fases, né, atual aí das transformações climáticas e ambientais, né? E nos interrogar se estaríamos de fato rumando ou não para um fim ou alguns fins, né? Então a ideia é a gente tentar abordar 3 abordagens, né? Dentre elas aí a primeira, né, se tem a ver com a designação das forças agentes, classes, raças e etnias. Um segundo momento, né, a definição do momento marcador da aceleração das transformações violentas e mortais do planeta. E não menos relevante, os espaços da Terra selecionados, né, para delinear esse movimento, né? Então a gente viu aí ao longo dos debates vários exemplos, né, relacionados aí ao extrativismo mineral, petróleo, né, e suas interlocuções, né, como que os circuitos aí têm, né, relações e as transformações com as paisagens, com os povos, com as culturas. E agora à tarde, né, então a gente vai contar aqui nesse painel, a gente vai estar tendo 4 convidados, né? Gostaria então de convidar aqui para ir compondo uma mesa. Primeiramente, né, o professor Leandro Dias de Oliveira, né, geógrafo e pró-reitor adjunto. Pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Convidar também agora, né, o professor Neival Costa Reis Júnior, professor, né, titulado da Universidade Federal do Espírito Santo e presidente, né, da Comissão Estadual de Mudanças Climáticas, né, aí do Estado. Convidar o Raul Silva Valim, né, membro fundador aí da Aliança Rio Doce. E do Fórum de Defesa do Norte da Foz do Rio Doce. E por fim, o professor Roberto Garcia Simões. Professor adjunto aqui da UFES, né, e doutor aí em Geografia recentemente aí com a gente. Né? Então, vou passar então primeiramente a palavra ao professor Leandro, né? E gostaria então, né, de a contribuição do nosso debate aí do Antropoceno, Capitaloceno ou outros cenos. Obrigado. Bom, muito boa tarde. Quero primeiro reforçar aqui a grande honra de compor esta mesa, cumprimentar os demais colegas aqui. Também reforçar a satisfação de participar desse evento, que para mim tem sido uma experiência muito importante, muito positiva, um diálogo muito profícuo para pensar a atual conjuntura, vou chamar assim, da questão ambiental contemporânea, a partir dos processos produtivos, a partir dessa engenharia produtiva violenta, destrutiva que nós temos assistido. Bom, me chamo Leandro Dias, sou professor de Geografia Econômica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho trabalhado diretamente nos últimos anos, pesquisando as implicações territoriais ou ecológico-territoriais de um processo de industrialização que acontece nas bordas metropolitanas da região metropolitana do Rio de Janeiro. São já há alguns anos olhando para esse processo de criação de indústrias, né, na borda metropolitana. Hoje, né, eu terei a difícil, mas agradável missão de discutir o Antropoceno / Capitaloceno e, mais que isso, entender, né, agentes, processos, movimentos, ações, estruturas dessa nova época geológica proposta, pensada, consignada a um papel fundamental do ser humano na construção e destruição
do próprio planeta, né? Bom, agora é a hora de... Sim, eu vou me acertando, né? Eu trouxe aqui, como proposta, 3 reflexões, né, no tempo que é permitido. São 3 reflexões centrais a serem feitas de maneira geral. Primeiro, vou pensar aqui, já posicionando, mas eu vou voltar a isso, sobre o capitaloceno e a ampliação violenta da destruição da natureza, da produção da natureza, perdão. Né? Estou dando ainda títulos genéricos, mas eu vou tentar, nessa parte, apresentar alguns referenciais teórico-analíticos que permitirão a vocês dialogar comigo a partir daquilo que eu tenho acompanhado, lido, interpretado, e, de alguma maneira, é a partir desses autores que a gente constrói um pouco da análise que está sendo feita. Um segundo momento, que eu estou chamando aqui também, de forma muito genérica, de horizontes do colapso, né, é um pouco da emersão da problemática ambiental contemporânea. Problemática é um termo que Arlete Moisés Rodrigues, que foi minha orientadora de doutorado, ela faz questão de marcar como problemática ambiental contemporânea, e dos desafios ecológicos do desenvolvimento. De alguma maneira, eu vou tentar entender aqui, pensar alto e apresentar provocações, acho que é importante isso, né? Colocar questões aqui para pensarmos, de como que essa relação difícil, indigesta, complexa, do capitalismo com a questão ambiental, como é que ela é absorvida, como é que ela é pensada, digamos, pelas grandes corporações no decorrer do século XX, pelos pensadores vinculados ao liberalismo e por aqueles que fomentaram e construíram estudos de grande monta sobre o tema. Num terceiro momento, também intitulado de forma mais geral, Capitalismo Verde, com um ponto de interrogação, né, sustentabilidade corporativa e hipocrisia da certificação, eu tento aqui abrir um pouco mais a nossa conversa para esse processo de construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, instituído a partir de, digamos, corporações, a partir de um certo receituário corporativo neoliberal, um receituário pensado a partir dos desejos, dos interesses de grandes empresários, por assim dizer, para a gente começar a conversa, né? E como que isso vai pautando, de alguma maneira, o debate público. Então, são essas as provocações. De alguma maneira, se nós vamos aqui investigar o capitaloceno, é bom a gente pensar aqui em agentes, processos, na cultura criada nesse modelo que coloca o capitalismo como uma potência, né, na produção do espaço. Bom, a primeira parte, capitaloceno e ampliação violenta da produção da natureza. O debate é sobre isso, né? Nós estamos numa época geológica, digamos assim, do Holoceno, que eu coloquei ele no quadro apenas longe de querer esgotar o debate, né? Mas apenas para apresentar que nós estamos falando aí do surgimento do ser humano, da raça humana, né? Que, a partir de determinadas análises, se tornou potente o suficiente para mudar de forma profunda o mundo. Eu tive a chance de conversar muito recentemente com o professor Hugo Romero, né, que é professor da Universidade de Chile, e ele brincou comigo, que eu conversei com ele, que ia fazer uma apresentação dessa natureza, e falou, não concordo muito com o antropoceno, porque existem muitos cenos, né? Esse é um debate difícil, Então, eu vou, ao invés de polemizar, eu também gosto de um texto do João Ferrão, geógrafo português, que também diz que o antropoceno, né, ele se torna menos catastrófico, ou pelo menos menos uniforme que o capitaloceno, ou seja, ele cria alguma esperança, ou seja, uma era onde o ser humano é capaz, de fato, de alterar profundamente, criar marcas profundas do mundo, mas que não está relegado ou simplesmente substanciado nas ações do capital. Então, esse é um debate profundo. Ao invés de procurar as vicissitudes, eu vou procurar as similitudes, procurar o que há em comum e entender, de fato, já fazendo uma opção por pensar um pouco mais o capitaloceno, buscando aqui, tanto no trabalho do Christensen, quanto no trabalho aqui do Moore, que, no fundo, nós estamos falando de um processo que situa, nos últimos séculos, uma potente ação humana, que, claro, nesse caso, seres humanos marcados por uma divisão de classe, uma divisão de renda, uma divisão de gênero, uma divisão étnica, mas estamos falando de seres humanos que, a partir de determinado momento, criaram uma engenharia produtiva que gerou implicações profundas no mundo. Então, vou apresentar alguns referenciais analíticos, mas, de alguma
alguma maneira, é o processo aqui que me interessa e como que isso pode ser constituído e pode ser pensado. Bom, o primeiro autor, eu vou citar aqui, é o Immanuel Wallerstein, que me faz pensar algumas questões, né? Em alguns dos seus livros, a sua obra é muito vasta, e acho importante aqui situar um pouco o debate do autor. Ele vai tratar desse processo de mundialização, é assim que as traduções colocam, e de neoliberalização como resposta às profundas crises cíclicas, a profunda crise que o capitalismo vivencia, já que ele analisa a partir de crises cíclicas, ele fala de ondas e tudo mais, tanto que ele utiliza em alguns dos seus textos os ciclos de Kondratiev, mas ele diz que a crise atual é muito profunda. A crise que o mundo se meteu nas últimas décadas do século XX é muito profunda. As contradições do sistema se revelaram mais fortes, mais potentes. Nesse livro em especial, mas em outros, ele vai apresentar algumas tendências seculares, cumulativas do capitalismo contemporâneo. Como ele é, vamos colocar assim, um leitor cuidadoso da obra de Marx, um leitor cuidadoso da obra brodeliana, então ele faz um cruzamento, digamos, de temporalidades. E entre esses processos, ele vai reforçar que o esgotamento ecológico, que seria uma dessas tendências cumulativas, ele tem uma razão de longa duração, que pode ser situada desde da destruição da natureza. Eu vou colocar a destruição de forma muito genérica aqui, depois eu posso me corrigir, mas apenas para entender dessa obliteração de riquezas naturais dos últimos séculos. Não esqueçamos, estamos num país que homenageia a devastação em seu nome, né? E isso é secularmente marcado. Nós estamos num país que, no nome, tem homenagem à devastação, à produção econômica, a sua primeira riqueza, a primeira riqueza exportada e a primeira riqueza devastada. Se cruza essa questão, digamos, de uma temporalidade mais larga com uma temporalidade mais recente, ou seja, uma geopolítica contemporânea onde isso se acelera. Então, o que o Wallerstein coloca é que nas últimas décadas do século XX já se situa um movimento muito violento de esgotamento ecológico e coloca em risco o próprio sistema capitalista. Então, com uma característica dissipativa, um autor do peso do Wallerstein, preocupado com o sistema mundo, diz que o esgotamento ecológico ele é digamos, uma potência histórica que cruza temporalidades e cujo preço está sendo pensado, ou pelo menos iniciou a ser pago agora. Um segundo autor que eu considero bastante importante aqui para análise, para que vocês também compreendam aí de onde parte as minhas observações, é o Elmar Altvater, né? Ele foi citado pelo Marcelo Lopes na primeira fala, que trabalha com algumas concepções bem interessantes em algumas das suas obras. Eu destaco essa aqui, né? que está ali. Partindo do princípio, por exemplo, ele diz com muita ênfase, é um livro muito dedicado à questão do petróleo, que a Revolução Industrial foi uma revolução fóssil. E que o fossilismo, o termo que ele explora durante toda a sua obra, criou robustas engenharias energéticas no mundo. O debate da primeira mesa foi interessantíssimo porque me poupa de qualquer reflexão mais abrangente sobre um tema tão importante. Mas, nesse sentido, ele que tem alguns textos tratando do capitaloceno, ele vai falar de limites planetários. Ele vai dizer que o capitaloceno ele revela os limites planetários como mecanismos de interpretação da própria expansão do capitalismo, né? E o capitaloceno requer um exercício de crítica da economia política. Então, para mim, essa fala é muito importante. Entre outros motivos, eu estou tentando aqui sintetizar, porque o modelo produtivo do capitaloceno ele gera bens oligárquicos, que são aqueles que somente um determinado grupo é capaz de ter. Nem todos nós podemos ter acesso a todos os bens produzidos por esse modelo. Um terceiro autor que eu trago aqui, um autor que considero de importância central, é o David Harvey. David Harvey é uma referência central no que eu venho pesquisando, trouxe esse livro que não tem tradução, mas um dos seus capítulos ele digamos, adaptado, sintetizado no 17 Contradições do Capitalismo, né? Então, ele vai dizer que a longa história do capital, né, a longa história do capitalismo, revela sucesso na resolução dos problemas ambientais que ele considera necessário de ser resolvido. Ou seja, não é que o capitalismo resolve os problemas ambientais do mundo, mas resolve os seus problemas ambientais. É isso que o David Harvey coloca em duas de suas obras. Mesmo em tempos de novo imperialismo, mesmo em tempos de neoliberalismo beligerante, eu gosto de reforçar isso, porque isso está no seu livro. O título em português é um título um pouco diferente da versão tanto em inglês quanto em espanhol, mas em português é Neoliberalismo, História e Implicações.
correto seria uma breve história do neoliberalismo, se pegarmos rigorosamente a edição original, né? E de mudanças produtivas, mesmo em tempos de uma aceleração violenta, né, de uma economia destruidora, de formas de despossessão, mesmo numa ação muito beligerante do capital a partir das aberturas de mercado, mesmo referendando como um momento de muita violência, ele escreve isso de forma recente, dizendo que esse processo, por exemplo, de despossessão, ele não interfere diretamente, digamos, nas resoluções encontradas para os problemas ambientais à luz do próprio capitalismo. Tanto que ele escreve, não acreditemos que o fim da natureza, né, vamos dizer assim, ele é um problema, vamos dizer assim, um problema para o capitalismo. O problema, a gestão das riquezas naturais pelo capitalismo tem sido bem feita em sua história. Repito, a gestão das riquezas, selecionando a natureza o que é necessário para a sobrevivência do modelo, né? E no final eu peguei um trecho da obra, né, que traduzindo dá mais ou menos isso, que não há nada de desastre ambiental, né, em algumas dessas ações. Na verdade, podemos dizer que o capital ele não vai resolver tais problemas, que tais problemas não são para eles problemas ambientais. Por fim, uma autora que eu tenho lido com bastante cuidado, que tem uma obra também muito importante, é uma feminista marxista, né, uma professora com um trabalho muito forte, a partir da releitura e crítica forte à obra de Marx, mas sem um rompimento muito duro. Então, a Silvia Federici, ela fala um pouco do desencanto da natureza nesse livro, que é um livro fenomenal, né? Caliban e a Bruxa. O fato do livro ser excelente não significa que não possa ser feito críticas a ele, mas é que ela recupera a ideia de acumulação primitiva e traz algumas coisas além do que está escrito no famoso capítulo 24 do livro Capital de Marx, né? Ela diz que, além da privatização da terra, da produção da escassez, né, e da criação da sociedade do trabalho, a acumulação primitiva também houve uma pequena mudança, uma pequena, gigantesca mudança. É isso que quer dizer. Um detalhe. O detalhe é o trancafiamento das mulheres como, não só como força de reprodução do capital, ela coloca isso com bastante rigor, mas também uma alteração na relação com a própria natureza. O que ela chama de bruxa era uma mulher com conhecimentos da natureza. O que ela está dizendo que é o caça às bruxas eram mulheres com conhecimentos da natureza. Você colocou homens, assim ela escreve, subservientes ao poderio da máquina e vinculados à produção propriamente dita, e mulheres submetidas a um cerceamento, uma menor liberdade, e também distante dos saberes da natureza. Ao final, a acumulação primitiva e o batistério do capitalismo também, segundo a autora, recupera esse distanciamento de ervas, plantas, metais, do conhecimento da natureza, né? De alguma maneira, o capitalismo ele é forjado numa relação diferente com a natureza desde a acumulação primitiva, segundo a Silvia Federici. Ela não está sozinha nessa análise, não com os mesmos termos. A Vandana Shiva, talvez um dos maiores nomes do ambientalismo contemporâneo, também trabalha em algo nesse sentido. Bom, parte 2, né? Ali faltou umzinho. Horizonte do colapso. Vou apresentar aqui em linhas gerais, então, esse segundo ciclo histórico que o Wallerstein nos coloca aí para a gente pensar, né? A imersão da questão ambiental contemporânea. Tem um autor francês chamado Jean Gimpel que ele coloca alguns problemas ambientais do medievo, da Idade Média, né? Ele, por exemplo, alguns rios europeus, o rio Thames, o rio Sena, já são rios que têm algumas marcas de poluição, evidentemente diferentes, já na era medieval. Nós temos poluição pela ação da carvoaria, nós temos devastação, e esse exemplo que eu coloco ali é um exemplo bem pitoresco, né? Porque a história de Robin Hood não seria possível de ser escrita no pós-medievo, porque a floresta de Sherwood foi devastada muito antes da Revolução Industrial. Tá? O que tem ali, essa estátua do Robin Hood, eu não sei se está bem visível, é uma estátua existente numa pequena quadra do que é o que restou da floresta de Sherwood para, depois da devastação dos robles, né, dos pinheiros, para a construção no castelo do Castelo Real. O segundo quadro coloca o sistema de fábrica. Eu vou pegar aqui emprestado um termo do Edgar de Deca, entre outros autores também que utilizam a ideia de sistema de fábrica. Também criou as engrenagens desse modelo natureza-combustível, o homem-engrenagem, ser humano engrenagem, do modelo produtivo. De alguma maneira, se marca ali, né, o nascimento do capitaloceno, onde não somente acontecem problemas ambientais, não somente acontecem impactos ambientais. O termo aqui pode ser pensado de forma maior, mais vasta, mas aonde, de fato, nós temos uma engenharia mundial de produção diferente da natureza.
A questão ambiental contemporânea, ou a problemática ambiental contemporânea, ela tem um momento também muito marcante, que não pode ser desconsiderado para entendermos algum tipo de aceleração do modelo, que é a eclosão das bombas nucleares ao final da Segunda Grande Guerra. E muitos autores, do Francisco Mendonça, geógrafo importante brasileiro, ao Hélio Hobsbawm, em Era dos Extremos, marcam ali o nascimento de uma nova era para interpretar o meio ambiente. As bombas nucleares, não esqueçamos, elas causam um problema profundo que atinge gerações. Não é à toa que boa parte da bibliografia sobre o meio ambiente fala de gerações. Ela não tem limite, e não é à toa que boa parte da bibliografia das Nações Unidas fala muito limite. Na verdade, a bomba atômica ela inaugura, de certa maneira, um modelo de temor de problemas ambientais. Por isso que podemos dizer que ali nós temos uma segunda fase mais acelerada do que nós podemos chamar de uma problemática ambiental contemporânea. Bom, então a gente precisa situar aqui o debate para a gente começar a pensar aí algumas questões. A resolução para os problemas ambientais no decorrer do século XX perpassa principalmente a utilização e mobilização de duas concepções: preservacionismo e conservacionismo. Não é possível apontar os pais das ideias, até porque são ideias muito potentes, mas podemos situar nos Estados Unidos do final do século XIX o nascituro das ideias de preservacionismo e conservacionismo. Conservacionismo é um termo cunhado especialmente a partir do trabalho do Gifford Pinchot. Ele está ali de terno e gravata, né? Ele é uma figura expressiva, liberal norte-americano, engenheiro florestal de formação, estuda na Alemanha, vai fazer especialização na Alemanha. O Pinchot, ele é um habitué da casa, digamos, das casas mais ricas dos políticos americanos. Ele é amigo da família Roosevelt. Inclusive, o próprio Roosevelt é considerado, o mais antigo, o Theodore, um ambientalista. Por favor, tem livros ambientalistas, esteve no Brasil, na década de 30, ele e seu filho, etc. Tal. O Pinchot ele trabalha com a ideia de conservação ambiental e utiliza a ideia de uso racional da natureza, um uso inteligente, um uso de uma natureza para não ser destruída pela ritmação do capital. O John Muir, que é o pai da ideia de preservacionismo, já é uma figura um pouco diferente. Ele pesquisa questões glaciais, ele é um glaciologista, né, se eu não me engano o termo é esse, e ele trabalha com a ideia. Eu coloco ali algumas observações do Juan Martínez Alier, né, que diz que o conservacionismo é um evangelho da ecoeficiência, que o preservacionismo tem um quê de mito moderno da natureza intocada, que é o Diegues, ou do culto à vida silvestre, como Martínez Alier. Então eu faço algumas referências ali, mas de alguma maneira o preservacionismo é uma preservação integral. O tempo, num debate, a gente pode voltar a isso, né? Isso acabou ocasionando, por exemplo, a retirada de sociedades indígenas de áreas verdes, porque quando condena a ação humana como um problema ambiental, você acaba retirando todo e qualquer ser humano. E o Carlos Walter dizia isso, que muitas áreas verdes elas são ricas pela ação humana que ali existe. Então, esses dois autores são autores que pertencem a um momento norte-americano de expansão do modelo, que adentram o século XX, que criam teorias que são muito casadas com o liberalismo econômico daquele momento. Essas ideias são posteriormente recuperadas. E nós adentramos aqui 3 concepções que precisam ser aqui pontuadas para entendermos essa relação capital-natureza, sob o olhar, digamos, do capital. Então, nas concepções de conciliação entre economia e ecologia, eu trago aqui 3 momentos. A primeira concepção é o ecodesenvolvimento, palavra-força da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, e que não vingou, digamos assim. É fruto do trabalho de Nass Sachs, né, que é um importante expoente, um expoente do pensamento ambiental, mas combinado com o trabalho do Maurice Strong, que é um petroleiro que presidiu a conferência de 72 e 92. Isso está na base aqui da reflexão que eu estou colocando. As 2 maiores conferências ambientais do século XX foram presididas por um grande empresário, que, claro, tinha uma grande entrada dentro da esfera política da ONU, era uma figura importante. Eu não estou aqui buscando a genética do sujeito, a genética social do sujeito para desmerecer suas ideias, mas é bom reforçar que ele presidente de uma grande empresa petroleira, ele estava à frente das discussões da ONU, né? Então, o ecodesenvolvimento ele também vem ao largo, né? Ele vem junto, vem com base nos estudos do limite do crescimento. O limite do crescimento é uma obra publicada em 71, fruto de uma série de obras que alguns chamaram de Novos Jeremias ou de Profetas do Apocalipse, obras que falavam da tragédia dos comuns. Os autores são muitos, Barry Commoner, Paul Ehrlich, né, que é a questão da explosão populacional, da bomba populacional. São autores de matriz neomalthusiana, como muito bem o Márcio colocou na mesa da manhã.
Então, o limite de crescimento é um estudo pessimista que questionava o crescimento, digamos, do modelo econômico sob o medo, o risco do mundo acabar, né? Digamos assim. É bom reforçar, esse estudo foi patrocinado pela Ford e pela Volkswagen Foundation, né, que injetaram uma verba bastante considerável para que as análises fossem feitas junto ao MIT, numa equipe presidida pelo Dennis Meadows. Então, o maior estudo ali daquele momento foi feito com base em, digamos, com verba dessas grandes empresas automobilísticas, mas não somente isso. Ele é um estudo sob encomenda de um grupo chamado Clube de Roma, cujo presidente era Aurélio Pétier, que era uma figura importante do grupo Fiat. E o Clube de Roma era um grupo formado por cerca de 50 pessoas que se reuniam na belíssima fazenda que ele possuía na Itália, e todos de empresário de grande monta, né? O segundo conceito que eu coloco aqui, eu não gosto muito do termo conceito, eu prefiro concepção, é desenvolvimento sustentável, que surge no estudo da década de 80, mas é celebrado de fato em 87, num documento chamado Nosso Futuro Comum, otimista, né? Ao contrário de limite do crescimento, ele já é otimista, Nosso Futuro Comum. Não sei se eu vejo razão para muito otimismo, mas que ficou também marcado, conhecido como relatório Brundtland, porque foi presidido pela Gro Harlem Brundtland, a comissão da ONU, e esse estudo influencia diretamente a Eco 92. A Rio 92 ela é o objeto da minha tese de doutoramento, e ela é um evento eminentemente pautado em discussões econômicas no que se refere às atas do evento, à realização no Rio Centro. Lembrando que foi um evento que reuniu 500 mil pessoas circulantes no Rio de Janeiro e que teve muitos desdobramentos. Mas se olharmos direitinho as atas do evento, boa parte da discussão é sobre financiamento ambiental. E, na verdade, uma derrota da criação do Fundo Verde, jamais criado, o Fundo Verde, como proposto em 92, jamais criado, tivemos outros tipos de fundos, já que esse Fundo Verde seria controlado pela Assembleia Geral da ONU, se preferiu sempre um financiamento via Banco Mundial. Eu tenho um colega da minha universidade que pesquisa as ações ambientais do Banco Mundial e o financiamento do Banco Mundial, que cresceu, se multiplicou profundamente a partir da década de 90. Bom, o desenvolvimento sustentável ele é muito sedutor naquele momento. Nós temos uma explosão do uso do termo, e ele é um termo que traz consigo a esperança de um mundo melhor naquele momento, né? Um terceiro termo, para sermos objetivos, é a economia verde. A economia verde ela é o termo mais discutido da Rio+20, recentemente ocorrida no Rio de Janeiro, e que, claro, entre as nuances que a gente pode colocar aqui, eu preciso reforçar que há uma certa mudança, né? A economia verde, o verde se torna um pouco uma tinta, né? Você pinta de verde a economia, você rompe um pouco o véu da ideia do desenvolvimento, que é uma palavra cheia de desafios teóricos, pantanosa, discutida, com autores que pensam mais ou menos o desenvolvimento como crescimento econômico ou desenvolvimento social, e passa para a economia verde, que se desfralda muito mais uma bandeira de defesa de uma economia crescente. Então, vou fazer aqui algumas provocações dessa segunda parte para passarmos para a terceira, né? A proteção da natureza consolidou-se como fator econômico. Essa é uma provocação para a gente debater, né? Está presente no universo da produção industrial. É sensível que são as principais empresas do mundo que financiam os principais estudos ambientais desde ao menos a década de 70, que grandes industriários tenham controlado boa parte das conferências, que presidido conferência e que tenha se realizado conferências prévias de grandes industriários. Tá? Eu vou citar o exemplo de Stephen Schmidheim, presidente da Eternit Mundial, né, que presidiu uma conferência no Sustentável antes da Eco 92 e preparou um documento replicado, ou seja, uma espécie de referendo do processo. O acolhimento geoeconômico das ideias de preservação e conservação veio combinado com outras formas de produção, são contemporâneos. Eu poderia aqui fazer vários exercícios para mostrar o quão contemporâneos é a questão ambiental e o neoliberalismo, mas eu vou focar apenas na ideia de que era a década de 70, 80 e principalmente 90, que nós temos um processo de combinação de formas de produção flexível, vá lá, entre aspas, de neoliberalismo mais aplicado e econômico e de adoção de um modelo sustentável, modelo, vou chamar aqui de sustentável, modelo de adequação economia e ecologia. Bom, eu consegui voltar, né? O neoliberalismo, nesse caso, gerou um empresariamento da questão ecológica. O Carlos Walter falava em neoliberalismo ambiental em alguns de seus trabalhos, como, por exemplo, a sua obra sobre globalização da natureza e globalização. E essa neoliberalização da natureza gerou uma espécie de empresariamento ecológico. Mais algumas observações. Entendemos que esse modelo, portanto, é tripartite. Neoliberalismo, produção flexibilizada e desenvolvimento sustentável. E a produção
do desenvolvimento sustentável pelo capital produtivo é tão importante de ser analisada quanto a produção de clusters, quanto a criação de spillovers ou de transbordamentos econômicos, ou como qualquer outra análise do universo da geografia econômica. Nesse sentido, e a minha preocupação recente é essa, as indústrias estão nas periferias do mundo, e periferias complexas, porque na periferia da periferia da periferia, quando eu falo na periferia, a periferia do Rio de Janeiro, nas periferias do Rio de Janeiro, e nas periferias, elas ficam um pouco mais escondidas aos olhos dos grandes centros. Então, nós temos uma adoção um pouco diferente do modelo, e nessas áreas se cria paraíso de poluição ou zonas de sacrifício, termos que já foram usados aqui. Eu trago aqui a referência do Henry Axelrod, né? Um quadro final, apenas, depois eu posso desdobrar um pouco mais, mas apenas porque, como eu disse, em 2012, nós tivemos ali a economia verde, e algum poderia me perguntar, mas calma aí, nós temos aí as ODS, os 17 Objetivos do Sustentável, com todo o fôlego, que é isso aqui, né, para vocês lembrarem, sendo colocado em todos os lugares. Então, de alguma maneira, nós temos objetivos do desenvolvimento sustentável. O que eu tenho analisado a partir de então, com algum tipo de apoio de bibliografia, com trabalho de orientandos, é que a primeira década e a segunda década deste século criaram um modelo que eu coloco aqui nas conferências de Monterrey, na conferência de Doha, na Addis Abeba, são conferências de financiamento. A ONU instituiu um novo tipo de conferência desse século, que começou a discutir o financiamento, e há uma progressiva mudança no financiamento ambiental no próprio âmago da ONU. Essa mudança se deu particularmente no que eu posso dizer, de uma mudança do financiamento de fundo estatal para um financiamento de fundo empresarial, por meio de parcerias ou até mesmo por agregar, de fato, valores empresariais. É como se eu dissesse, dentro do âmago da ONU, você passa a não somente estimular que empresas adotem o meio ambiente como proposição, mas também passa a criar mecanismos onde o principal financiador são as próprias corporações. Então, passar aqui para a parte 3, para fiquemos no tempo certinho, né? Capitalismo verde, né? Afinal, e aí? E o capitaloceno, então, como é que isso se adequa? Que tipo de capitalismo é esse que adota a natureza e como é que ele coloca? Que conclusões podemos pensar aí? Então, eu tenho olhado, como eu posso dizer que já são 25 anos pesquisando o tal do desenvolvimento sustentável, ele tem cada vez mais se aproximado da sustentabilidade corporativa, que é o termo que eu tenho tentado explorar mais, que seria uma adequação das empresas aos princípios do desenvolvimento sustentável. Ou, se preferível, ao contrário, uma adequação sustentável aos princípios da empresa. Aí eu deixo vocês decidirem a ordem das coisas. O objetivo é conjugar os resultados econômicos das companhias com a adoção de medidas ambientais. A sustentabilidade corporativa, ela é uma espécie de regramento instituído por e para empresas. E isso tem se tornado, em múltiplas escalaridades, o processo hoje de construção do modelo. Além dos preceitos contidos nos documentos que eu citei, do relatório Brundtland, o relatório Meadows, a Agenda 21, a Agenda 2030 que eu citei das ODS, né, há uma sustentabilidade corporativa, né, nela, princípios neoliberais e orientações do universo da firma. Adota-se um vocabulário, um glossário, um léxico conceitual da firma muito forte, criando um tipo de gerencialismo ambiental com nome e sobrenome corporativo. O privilégio do econômico sobre o ecológico, a primazia do econômico sobre o ecológico, faz com que essas empresas tenham pautado fortemente as discussões ambientais. Mas eu digo que isso não é exatamente uma novidade. Então, eu recupero aqui não somente a história do modelo, como reforço que conferências ambientais recentes e dentro das próprias ações ambientais diversas, as empresas têm sido chamadas para mecanismos de governança. Nesse sentido, entra o processo de certificação ambiental, que são os dois caminhos de investigação que eu tenho tentado fazer. Então, a sustentabilidade corporativa tem significado a supressão, digamos assim, de certos diálogos. Eu tenho olhado para essa geografia da empresa, né, e eu tenho olhado para os seus relatórios ambientais, entrevistados, eu estou utilizando um método que a bibliografia consagrou como entrevista corporativa, entrevistado as pessoas que podem falar em nome da empresa, feito trabalho de campo. E o diálogo é um diálogo de agenda de consenso. As empresas têm um receituário internacional do que vai ser feito lá na periferia do Rio de Janeiro. Então, você vai construir um prédio de acordo com documentos internacionais de construção verde,
lá na periferia do Rio de Janeiro, sem diálogo com a comunidade do entorno. Esses receituários internacionais são construídos por quem? Por stakeholders, pessoas pagas para pensar isso, conselhos empresariais, empresas de certificação que jamais têm fins lucrativos, nenhuma delas tem fins lucrativos, suas páginas são sempre sem fins lucrativos, são sempre empresas, são associações sem fins lucrativos, cujo interesse é o bem comum, e associações globais, propriamente ditas de empresas. Então, é como se elas criassem, modelassem, aplicassem a prova, corrigissem a prova e depois se certificassem que foram bem na prova. É isso que nós estamos falando nesse modelo. Nesse sentido, a certificação ambiental, ela pauta, formula e decide o que é desenvolvimento sustentável. E como nós estamos num universo onde a empresa se mostra muito forte, isso tem contaminado o poder do Estado, que, pior, rarefeito na sua condição propositiva nas periferias do mundo, se torna ainda mais refém do modelo. Tá? Então, eu trago aqui uma frase do Pierre George, né, um importante geógrafo, que, claro, se as sociedades industriais são vítimas de suas obras, as vidas dos sujeitos periferizados são as que mais sofrem com os malefícios, porque a sustentabilidade corporativa ela é seletiva, maleável, adaptável, eletiva. Se escolhe o que é. Se você tem uma empresa que, sei lá, produz telhas de fibrocimento, você vai lá e faz telhas ecologicamente sustentáveis, não importa que do outro lado você faça algum tipo de mazela ambiental. Você cria um bosque e o protege. Esse bosque pode ser até mesmo dentro do próprio limite da empresa. Algumas empresas que eu tenho investigado são em áreas verdes, são limites áreas verdes, e elas protegem as áreas verdes. Eu fico sempre na dúvida se elas protegem as áreas verdes ou as áreas verdes protegem as empresas dos seus vizinhos indesejados, que são as populações periféricas, especialmente do empírico privilegiado do Rio de Janeiro. Bom, algumas imagens, tá? Para a gente encerrar aqui a nossa fala. Eu gosto de colocar, porque a sustentabilidade ela é muito forte, né? Eu tenho uma coleção infinita de imagens, então eu tive que selecionar a muito custo. Eu gosto da Ford sustentável, né? E da Toyota sustentável, porque, evidentemente, para os professores de geografia econômica como eu, Ford e Toyota têm um significado bastante importante, né? Então, o Fordismo sustentável e o Toyotismo sustentável, se me permitem provocar, são marcas desse processo de desafio de adequação de modelos produtivos à sustentabilidade. A Coca-Cola, né? A Coca-Cola, símbolo do capitalismo, é sustentável. A Taurus é sustentável, eu gosto do exemplo, né? A Taurus, né? É sustentável, tem relatórios, é certificada. Sustentável é o que é certificado como tal. É isso que nós estamos falando do universo corporativo. Uma vez num debate me comentaram, mas a Taurus é realmente sustentável. Você está dizendo que o sustentabilidade tem raiz no malthusianismo, de alguma maneira diminuir o número de pessoas, é tornar o mundo melhor, né? Se o regramento é esse, então, de alguma maneira, a Taurus se torna uma empresa pensando no futuro, né? Rolex sustentável, eu gosto do exemplo também, né? Porque recicla resíduos plásticos. E, por fim, uma das empresas que eu mais investigo, que eu mais trabalho, eu vou brincar aqui com vocês, não vou ser mais sério, mas a CSN é como uma espécie de Vale no Rio de Janeiro, né? Para quem investiga a siderurgia como eu, que mantém um contato forte, meu mestrado é sobre a produção, sobre a siderurgia e os impactos ambientais em Volta Redonda. Então, a CSN é sustentável, pratica educação ambiental na pobre comunidade ribeirinha do Rio Paraíba do Sul, que ela polui com 95% da carga de poluição do rio, e ela vai educá-los ambientalmente. E também tem um telefone, um contato da CSN Verde para que mantenha isso. E, claro, como não poderia deixar de dizer, a Vale também é sustentável. Eu tenho uma aluna nesse momento utilizando algum tipo de inteligência artificial, com mecanismos de computação, rastreando os relatórios da Vale, para a gente entender o que ela chama de sustentável para rogar para si tal modelo. Porque é um pouco do trabalho realizado, né? Investigar os relatórios ambientais e entender, olhando para o território e à luz da geografia, o que afinal nós estamos chamando de sustentável. É claro que a gente pode conversar isso melhor, mas entre as dicas é isso. É um modelo que é gestado em países centrais, por stakeholders, por pensadores internacionais, que não tem muita relação com o entorno. Então, você preenche um barema, vai dando visto, e sim, você atinge um percentual e, portanto, você ganha um selo. Mais umas imagens para fechar de certificação ambiental. O Marcelo Lopes, na primeira fala, falou da Ternium, né? A Ternium é a siderurgia localizada em Santa Cruz, que no primeiro dia eu comentei, que faz o processo siderúrgico integral, que é hoje incomum em qualquer país sério, que é pegar o minério de ferro e o carvão em estado bruto e transformar em aço lá na ponta, isso é profundamente poluente.
Então, a Ternium ela foi certificada como a empresa mais sustentável, campeã de sustentabilidade do mundo na área de siderurgia. Eu queria saber quem ficou em último lugar, né? Porque ela tem desgraçado a atmosfera de Santa Cruz, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, mas eu fui, ao invés de descobrir quem ficou em último na lista, eu fui pensar quem que certificou, e é uma empresa, digamos, uma associação chamada World Steel, que sem fins lucrativos, localizado em Bruxelas, com escritório na China, ou seja, todo esse receituário que eu estou colocando, que é formada por praticamente 95% do capital produtivo do ramo do siderúrgico, e que, entre eles, num pequeno clube, elege quem é mais sustentável, quem é menos. Então, ela ganhou a sua estrelinha. Né? Aqui também um grupo Gold Seropédica, que eu gosto muito desse exemplo, que essa empresa foi construída num vazio, um terreno localizado na cidade, onde é a sede da minha universidade, que é a cidade seropédica, e foi construída de acordo com o modelo global de produção, Green Building Council, que tem que ser como que produz, como é que é a engenharia de produção, como é que é o telhado, como é que é o piso. Nós temos ali agricultura tradicional, nós temos ali uma série de rios, precisamos de ajustes, mas ela é sustentável porque ela fez o prédio que utiliza, cujos escritórios são mais climatizados ou menos, ou que capta água da chuva, essa série de ações que tornam ela mais sustentável, adequada a esse meio de construção. A MRS pertence à CSN, 95% da malha ferroviária do Rio de Janeiro, no que se refere a transporte, e a possível Vitória, Rio de Janeiro, Rio Vitória, será da MRS, que é a malha da região sudeste, né, a malha ferroviária. A MRS ela foi a primeira ferrovia brasileira licenciada pelo IBAMA, a primeira ferrovia que atuou na recuperação. Ela é um nome fantasia da CSN para a área de ferrovias e que, de fato, adotou mecanismos de sustentabilidade e foi certificada aí em várias frentes. O Porto Sudeste, também eu citei no primeiro dia muito rapidinho, porque é próximo ali, recebeu um prêmio de sustentabilidade. O Porto Sudeste, essa estrutura aí, localizado em Itaguaí, um dos portos de Itaguaí. Passar mais rápido, acabando. E para fechar aqui as imagens, e a economia destruidora, né, que é tema do nosso debate aqui. Coloquei aqui o da Vale, eu não vou sequer explicar, mas não preciso dizer que a economia destruidora... Os relatórios da Vale utilizam o termo água em menor quantidade que outros relatórios ambientais de empresas de mesmo porte, como a própria CSN. É algo a ser pensado, né? Aparece menos a palavra água nos relatórios da Vale, segundo a pesquisa que está em curso ainda. Se tiver erro, me retrato com os senhores posteriormente, mas é um rastreamento feito por computação. Deveria aparecer muito mais, eu suponho, ainda que a CSN e a Gerdau e outras empresas que a gente tem investigado também atuem. Então, eu vou focar aqui nos casos mais fluminenses, mais cariocas, apenas para que vocês compreendam que caminham juntos, né? Sustentabilidade corporativa, certificação ambiental e economia destruidora. Isso aqui é a Ternium, né? Eu tive a chance de fazer inúmeras visitas lá, a empresa, a comunidade, a escola que eles colocam, ao casamento coletivo que eles financiam, etc. e tal, mas que não esconde que é um movimento forte local, porque aumenta o número de doenças, a siderurgia ela emite poluentes atmosféricos, hídricos, do solo, etc. Tal. Então, aí está um pouco do retrato da empresa mais sustentável do ramo da siderurgia do mundo. Aqui é uma capa de uma revista, essa foto não é minha, foto da Regina, eu ciceroneei o campo, mas minha incompetência para bater foto é muito grande, então a colega foi lá e conseguiu bater essa foto, é sério, né? Infelizmente. Então, isso aqui é a Baía de Sepetiba, próximo ao Porto Sudeste, aquele porto que recebeu o prêmio, né? E onde se cerceou a possibilidade de fazer pescas. Há um número muito grande de pesquisadores tratando do tema, é muito bom reforçar isso. Eu conheço a comunidade de pescadores lá, mas eu não preciso nem mais fazer entrevistas, porque eu tenho um ex-aluno que hoje é doutorando, chamado Rodrigo Eusébio, com um trabalho brilhante sobre o tema. Ele é orientando a professora Kátia Antoni, que tem um trabalho brilhante sobre justamente a dificuldade da comunidade de pescadores mediante as ações do Porto Sudeste, para vocês entenderem bem que essa é uma área profundamente analisada, com uma farta bibliografia, com um farto grupo de pesquisadores envolvidos nas pesquisas das comunidades de pescadores, e não somente elas, mas comunidades tradicionais do entorno. E, por fim, a nossa CSN.
eu levo os alunos para Volta Redonda para assombrá-los com a poluição da cidade, que piorou muito na última década, após uma melhoria na década anterior piorou muito, mas eu gosto de marcar essa pilha de rejeitos. Acreditem, o que está em cinza ali, essa geomorfologia, essa cordilheira que está ali, aquilo dali é uma pilha de rejeitos siderúrgicos, aquilo dali é resto da produção siderúrgica, se chama escória, está nas margens do Paraíba do Sul, que é o principal rio do estado do Rio de Janeiro, e aquilo ali é sedimentado, ao contrário da lama da vara, que não é uma lama, aquilo ali você pode construir um prédio em cima, aquilo ali é escória, a escória é utilizada para produzir cimento, tanto que a CSN produz cimento. Então aquilo ali ele é erodido, aquilo ali fica suspenso e vai se erodindo para dentro do rio, para dentro do rio, para dentro do rio, e depois, claro, esse rio é utilizado para a sobrevivência de muitas pessoas. Então, um retrato um pouco do que é a sustentabilidade corporativa e das escolhas e limites do modelo. Reflexões finais, estou aqui 1 minuto após do que deveria. O capitalociano é não somente o conjunto de efeitos colaterais da maquinaria industrial capitalista, mas é especialmente a forma violenta de apropriação das riquezas ecológicas por meio de uma racionalidade moderna, europeia, colonizadora, masculina, branca e burguesa. O capitalociano não é um efeito nocivo ou um erro na máquina. Ele é ao contrário, ele é um processo vindo de uma racionalidade pensado, estruturado, delineado, construído, edificado, marcado, postado pelos aqueles que constroem o modelo do capitalismo no mundo. 2. As bases do pensamento ambiental dominante e institucionalizado foram construídas, aqui não ficou correto, por pensadores liberais, grandes empresários e CEOs e corporações multinacionais, além de stakeholders e think tanks corporativos. E é adotado de forma seletiva, maleável, adaptável aos interesses hegemônicos. Por que a gente pode chamar de desenvolvimento sustentável tais coisas? Porque o desenvolvimento sustentável se adapta a governos autoritários, a governos menos autoritários, a neoliberalismo, a governo onde o Estado é mais forte. Justamente essa seletividade é o que protege o componente ideológico do modelo. E o que se seleciona? Aquilo que é verdadeiramente produtivo. Então você consegue defender qualquer coisa. Você consegue defender torres de energia eólica próximo à faixa do mar e dizer que é sustentável, porque aquilo dali é energia verde. Você consegue defender uma série de ações, você consegue defender posteamento de energia solar numa rodovia do Rio de Janeiro, que cada poste custou R$30 mil, R$28 mil na época. Porque a sustentabilidade ela é seletiva, ela é maleável, ela aceita tudo. Na verdade, esse é o componente principal da ideologia, sua maleabilidade. A ideologia, quando se torna senso comum, ela atinge o seu ápice, segundo o trabalho da Mariana Chauí. Por fim, 3. Atualmente, mediante as ênfases econômico-financeiras dos organismos internacionais no que se refere à questão ambiental, o modelo de sustentabilidade corporativa, com seus relatórios e certificações, constitui a proteção ambiental à sua semelhança. E isso, a meu ver, se torna ainda mais forte porque é capaz de pautar as próprias ações ecológicas por parte dos organismos públicos, uma questão a ser colocada que pode depois ser discutida, e até mesmo por parte da sociedade civil. Como o empoderamento do modelo corporativo de sustentabilidade contamina o poder público e boa parte da atuação da sociedade civil, da própria universidade, por exemplo, dos próprios movimentos sociais, da própria atuação, porque é forte, é contaminante, é o tempo todo. Eu não estou dizendo que é adotado de forma cega, eu estou dizendo que, como é muito forte e o diálogo é feito de forma hierarquizada, você acaba tendo que adotar alguns modelos, adotar algumas ações do modelo. Então, a potência do modelo nos coloca realmente à mercê do que é feito. Ou seja, a proteção ambiental acaba pautada por aquilo que a gente pretende combater. É isso, muito obrigado.